Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles, que antes era Acorda pra Vida e agora é Miracles. E hoje a gente vai falar por que colocar a sua confiança só em Deus. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Salmo 146:3 diz: Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Tem muita gente que acha que tem que ficar bajulando as pessoas importantes e não percebem que isso nada mais é do que pura idolatria. Mas dá uma olhada no que diz Provérbios 29:5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Só para lembrar, a bajulação, a idolatria, ela é um pecado condenadíssimo por Deus. Dá uma olhada no que diz Êxodo 20:3 e 4, que isso é o primeiro mandamento. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Às vezes você não faz uma imagem, né, daquela pessoa, mas você está idolatrando ela de uma maneira que só faltava você fazer uma esculturinha dela. Só para você ficar esperto, para não sair idolatrando as pessoas por aí, porque muitas vezes a pessoa idolatra, ela nem percebe. E como a gente está falando de idolatria de pessoas, especificamente, eu fiz aqui uma seleção dos tipos de pessoas que são mais idolatradas, né? Que é mais fácil as pessoas acabarem caindo em idolatria por este tipo de pessoas e para você ficar bem esperto para não fazer isso. Em primeiro lugar, estão as pessoas ricas. Isso é muito comum, as pessoas verem uma pessoa que tem dinheiro e começarem a idolatrar e começarem a achar que aquela pessoa vai fazer grandes coisas por ela ou que seria maravilhoso ser igual a ela, então eu vou imitá-la em tudo que ela faz. E muitas vezes a pessoa está fazendo um monte de besteira em um monte de áreas e às vezes profissionalmente ela não está fazendo besteira, mas em outras áreas faz e a pessoa vai lá e idolatra tudo o que aquela pessoa faz. Toma muito cuidado com isso, porque daí são duas idolatrias, é a da pessoa e ao dinheiro também. Fica muito esperto com isso. Pode ser que aquela pessoa seja bem-sucedida e às vezes você nem sabe por que ela é bem-sucedida, né? Às vezes aquela pessoa nem é uma pessoa cristã, então toma muito cuidado com isso. O segundo tipo de pessoa, que também costuma ser muito idolatrada, são as pessoas famosas. Às vezes a pessoa nem é tão famosa, mas dentro de um determinado nicho que você gosta muito, aquela pessoa é mais famosa e você tá lá sem perceber, idolatrando, achando o máximo e já querendo fazer tudo o que aquela pessoa faz. Toma muito cuidado, você tem que fazer tudo o que Deus quer que você faça, tudo que a Bíblia fala para você fazer, e não tudo que as pessoas fazem. É lógico que a gente pode admirar algumas pessoas, pode admirar o que elas fazem, e é legal ter pessoas para admirar, mas toma muito cuidado com o que você está admirando. Agora, um tipo de gente que eu acho que é a categoria mais perigosa de pessoas para serem idolatradas são as pessoas consideradas inteligentes. Toma muito cuidado com quem você considera inteligente. Eu vejo asneiras terríveis sendo ditas por pessoas que são consideradas inteligentes e que realmente entendem de uma determinada área ou de algumas áreas, mas que falam grandes besteiras dentro de outras áreas. Então toma muito cuidado com quem você considera inteligente. Ele pode até falar coisas boas dentro de algumas áreas, mas não é por isso que ele se tornou um Deus e que você deve imitar tudo que ele faz. Outro tipo de pessoa que você pode acabar idolatrando se você é um cristão, são as pessoas muito espirituais. É lógico que a gente pode admirar, como eu já disse, né? É legal a gente ter algumas pessoas para admirar e, sei lá, até imitar algumas atitudes. Mas não é porque a pessoa é um excelente pastor, porque ela conhece muito a palavra, porque ela vive muito em santidade, que aquela pessoa não peca. Então fica muito esperta com essa idolatria, porque isso também é uma área muito, muito perigosa, porque às vezes a pessoa realmente vive em muita santidade, mas ela tem alguns lados que ela faz algumas coisas que Deus não gosta tanto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o pastor é muito bom, mas ele, por exemplo, é muito bravo e dá umas broncas terríveis nas pessoas. Cuidado,
Um pastor deveria estar falando com muita amabilidade com as pessoas. Pode ser que ele viva em bastante santidade, mas se ele sai dando broncas terríveis nas pessoas e fala muito bravo com as pessoas, aquilo já não é uma atitude muito cristã. A gente pode até ser bastante firme, mas a gente precisa falar com amabilidade. Eu estou dando aqui só um exemplo, tá? Só para você entender. Então, toma muito cuidado com as pessoas que você admira espiritualmente, não porque você não possa mais admirar, mas você tem que cuidar, porque aquela pessoa também peca, com certeza. É lógico que a gente pode admirar as pessoas, mas a gente tem que procurar admirar de uma maneira saudável, já fazendo, né, a distinção do que é bom e o que é ruim. Muitas vezes, logo no começo, você não vê o que é ruim e depois, quando você vai conhecendo um pouco mais a pessoa, você começa a ver. E é legal você fazer essa distinção. A própria Bíblia tem vários heróis da fé, mas todos os heróis da fé, fora Jesus, né? Todos eles, a Bíblia mostra quais foram os pecados e todos eles têm pecados bem graves, né? Geralmente são pecados graves, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Moisés. Eles foram assassinos, né? E mesmo assim, eles são pessoas muito admiráveis, né? São heróis da fé. Então, a própria Bíblia mostra pra gente que a gente pode até admirar algumas pessoas, mas que a gente tem que saber fazer isso, fazer essa distinção e que todas as pessoas têm defeitos, elas podem se arrepender e elas devem se arrepender, mas elas têm defeitos. Por isso, a gente deve saber que, em primeiro lugar, a gente tem que estar sempre buscando a Deus e sempre buscando fazer o que Ele pede para a gente fazer, que a gente deve realmente buscar conhecer a Bíblia e fazer o que ela está falando e mesmo também ouvir a Deus, né? Ouvir o Espírito Santo e saber o que Ele está pedindo para a gente fazer, porque Ele tem um plano individual para a tua vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.